dia! Eu sou a professora Débora Garófalo e hoje nós vamos ter uma aula aqui de tecnologia e inovação. Vamos falar sobre aprender a fazer. Isso mesmo, utilizando mão na massa para que a gente possa ter uma interatividade e também praticar ações sustentáveis. E para começarmos então, vou pedir para que vocês levantem um pouco, se alonguem, porque hoje a nossa aula promete. Nós vamos falar um pouco sobre diversos assuntos, mas também colocar aí em prática o mão na massa. E para que possamos, então, iniciar a nossa aula de hoje, vamos aprender a fazer. É isso mesmo, esse termo ele está muito ligado ao mão na massa, aquele que nós ouvimos falar do faça você mesmo. E é importante, então, salientar para vocês que o componente de tecnologia e inovação é algo novo na nossa rede. Então, esse primeiro momento é para que a gente possa conhecer diversas tecnologias e compreender que não é somente o computador que nos fornece esse trabalho com o uso das tecnologias. Ela vai muito além. Vai também, então, você olhar para essas novas tendências, como cultura maker, programação desplugada, e que a gente possa realizar atividades, então, que não só contemple as atividades online, né, aquelas com suporte tecnológico, mas que também contemple, então, atividades mão na massa, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, hoje a nossa aula é aprender a fazer. E para darmos início, então, a ela, a gente vai precisar de alguns materiais, né, que nós vamos colocar aí na tela para vocês. Vamos precisar de um canudo, palito de churrasco, 4 tampinhas, 3 palitos de sorvete, cola branca, cola quente ou cola de madeira e também elástico. Mas o mais importante que eu quero salientar para vocês, que se por acaso vocês não tiverem algum desses materiais, não fiquem preocupados. Porque a nossa aula é justamente para a gente exercitar a criatividade. Então, se não tiver algum desses materiais, nós podemos encontrar outras formas de se criar, o que nós vamos reproduzir aqui. E, professor, eu não consegui separar esses materiais, o tempo foi curto, também não tem problema, porque essa aula ela ficará gravada. E o mais importante, então, nesse momento, é você prestar atenção nas atividades que nós vamos fazer aqui. Tenho certeza que vai ser uma aula incrível, que a gente vai poder exercitar, de fato, a nossa criatividade, a nossa inventividade e ainda utilizar as nossas mãos e o nosso conhecimento para reproduzir o nosso projeto. Então, lembre-se, todos os materiais que nós colocamos, eles podem ser substituíveis. Não tem um canudo, não tem problema, é possível a gente pegar uma folha de papel e reproduzir esse canudo. Professor, eu não tenho um palito de sorvete, a gente pode utilizar o papelão no lugar. Então, despreocupados para que a gente possa, então, curtir essa aula mão na massa. Então, dando sequência, eu também quero comentar um pouco sobre a habilidade que nós vamos trabalhar. Toda a nossa aula ela também é pautada dentro de uma habilidade, uma competência que nós precisamos desenvolver. E, por favor, coloque na tela para que possamos mostrar, então, que hoje nós vamos construir objetos usando equipamentos de fabricação digital, no caso, manualmente, mobilizando conceitos de física, engenharia e artes. Então, vamos aprender muito utilizando mobilizando vários conhecimentos. E, para começar, então, você já se imaginou como fazedores de objetos? Chegou esse momento para interagirmos no chat. Quero que vocês me falem se vocês conhecem algum familiar que conserta alguma coisa. Aquele chamado conserta tudo ou faça você mesmo. Se você conhece, interaja aqui no chat conosco. Eu vou estar o tempo todo colocando, trazendo para vocês essa questão, mas é super importante, então, que vocês me falem, me relatem, se vocês conhecem alguém que conserta, que faz alguma coisa, porque esse é o conceito um pouco da nossa aula hoje, que nós podemos construir, mobilizando todos os nossos conhecimentos, trazendo, então, essa questão do mão na massa. E vamos lá, então. Temos aqui algumas pessoas já me comentando, a Giovana falando que o pai sempre conserta, que o avô também conserta os móveis. E vamos ver aqui o que mais nós temos. Lá, meu tio, minha mãe. Sim, eu conheço meu pai, meu tio, meu avô, meu tio Carlinhos. Meu tio, ele arruma computadores. Então, muita gente interagindo aí, falando que sim, conhece. E um pouco da nossa aula, então, é também a gente ter
esse espírito aventureiro para que a gente também possa produzir coisas com as nossas mãos. E lembrando a vocês, então, que a cultura maker ela é uma cultura diferenciada, que ela envolve, ela mobiliza, mas que ela também traz alguns pilares importantes para que a gente trabalhe. Todos os materiais que foram selecionados são materiais que de fácil acesso, materiais recicláveis, como eu disse, que a gente pode substituir por outros materiais para reproduzir a aula de hoje. Porque o pilar da cultura maker também envolve, então, essa questão da sustentabilidade, da gente olhar, começar a reciclar esses materiais e ver o potencial disso, de ajudar o meio ambiente e também resolver um grande problema que nós temos, é o que nós queremos para o nosso mundo, né? Quais ações sustentáveis nós vamos deixar para eles. E aí, então, coloca na tela, porque para entender do assunto, é importante falar de fazedores. Todo maker é aquele que vai ter uma atitude de fazer. Por isso ele ganha esse nome de fazedores. E somos todos seres criativos e capazes de criar coisas para resolvermos problemas. E como eu adiantei aqui, então, é super importante que a gente pense nessa questão, mas também traga essa questão da sustentabilidade para que a gente possa, então, debater e, principalmente, praticar. Né? Então, hoje também a nossa aula, ela traz esse aporte muito forte da gente poder utilizar materiais recicláveis, ressignificando eles em objetos incríveis. E vamos falar um pouquinho, então, da humanidade? Vocês já pararam para pensar que como a criatividade nos acompanha desde sempre? Coloca na tela para mim, por favor. Nós criamos soluções criativas para os diversos problemas que nós enfrentamos ao longo da humanidade. Então, lá desde os primórdios, né, o homem ele já vem desenvolvendo a sua criatividade, desenvolvendo técnicas de sobrevivência. Isso nós estamos trabalhando soluções criativas. E um pouco da cultura maker, ela vai resgatar, então, esse nosso olhar, que precisamos, então, desenvolver técnicas também para lidar com os nossos problemas do dia a dia de forma criativa, de forma significativa. E é um pouco disso, então, que nós vamos trazer para a nossa aula hoje. Vamos dar sequência aqui. E aí eu também quero ouvir, então, novamente vocês. A nossa aula ela é sempre com muita interatividade, aula de tecnologia e inovação. É uma aula que a gente vai estar sempre chamando vocês a todo momento para participar conosco aqui do chat. E aí, então, eu quero que vocês respondam algumas questões, né? Vamos colocar aí. Vocês já pararam para pensar, então? A gente comentou agora da humanidade, estamos trazendo essas soluções criativas, né, do homem, desde os seus primórdios, da questão da sobrevivência. Mas vocês conhecem algumas soluções criativas que foram inventadas pelos homens? Que tal vocês interagirem comigo e colocar? E já tem gente colocando aqui para mim, ó, professor, o carro, a lâmpada, a televisão, até a gambiarra. É verdade, a gambiarra foi uma grande solução criativa inventada pelo homem. O celular, o avião, a roda. Enfim, então, olha, vocês estão super participativos aqui. Parabéns para vocês. É muito legal ter essa interação com vocês, viu? O tablet, os prédios, o óculos, a comida, né? Tem comida que sim, nós fazemos, né? Que são as comidas que passam pela indústria também. Vários objetos, o chinelo, as roupas, a revista, a escola. Todas essas são invenções criativas que nós, então, vivenciamos ao longo do nosso tempo, da nossa história. Elas fazem parte. Então, nós podemos falar que a criatividade e essa essência da inventividade, ela caminha na nossa essência como um ser humano. Por isso que é tão importante, então, a gente também mobilizar esses conhecimentos para que a gente possa, então, fabricar e a gente possa inventar coisas que sejam para a humanidade. E quando a gente fala de cultura maker, é impossível a gente não falar também da questão da robótica, né? Tão importante para o homem, para a sobrevivência do homem, principalmente nesses tempos atuais, já que a robótica ela auxilia em várias frentes, né? Como a frente da medicina, né? Hoje muitas cirurgias já são provocadas, então, utilizando a robótica. A parte dos nossos membros hoje também, né, são cyberborgs, já utilizam, então, essas partes da robótica. E a robótica ela também está muito atuante dentro das indústrias. Né? Vocês imaginem
que os robôs hoje eles pegam então peças enormes para dar o processo fabril. Isso só foi possível graças às experimentações assim mão na massa, que é o que a gente chama de protótipos. Vamos dar sequência então aqui. E aí, então, vamos conhecer algumas das invenções, né? Muitos de vocês já falaram sobre essas invenções, mas então a invenção da lâmpada, né? Essa questão que eu acabei de contar para vocês sobre a robótica, muito presente na nossa vida. Nós tivemos um inventor que muita gente conhece na artes, mas ele foi super importante também para as invenções, foi Leonardo da Vinci. Ele vivenciou o século XV, já inventando coisas incríveis. E aí eu coloquei também uma figura para vocês, que é uma figura humana, toda movimentada, então, por rondanas, né? Porque o nosso cérebro ele também faz muito desse exercício, a todo tempo ele está pensando em coisas que nós podemos resolver. É uma essência. Por isso, trazer essas imagens reforça um pouco o que vocês estão falando também aqui para mim no chat. Para dar sequência à nossa aula, nós vamos fazer uma pequena brincadeira. Eu trouxe o nome, então, e vocês vão poder continuar interagindo comigo aí pelo chat, de 3 inventores. Thomas Edison, Leonardo da Vinci e Carl Benz. E aí eu quero que vocês vão me falando o que o Thomas Edison inventou. E o que o Leonardo da Vinci inventou. E Carl Benz, o que ele inventou? E aí, então, na parte de baixo, nós temos 3 coisas que foram inventadas por eles. E aí é super bacana, então, vocês colocarem o nome do inventor, né? E o que ele inventou do lado. Vamos ver? Estou vendo gente aqui. Colocando Leonardo da Vinci a lâmpada. Vamos ver se é isso. Thomas a lâmpada. Estou curiosa também para ver com vocês. Muita gente falando, professora, eu não sei. Já a Melissa também falando, muito boa essa aula. Que bom, Melissa, que você está gostando, está curtindo essa aula. Só quero lembrar para vocês, vamos evitar, né, se ofender pelo chat. O chat é realmente o nosso meio de comunicação, da nossa interação, para eu também saber o quanto vocês estão conseguindo absorver dessas aulas. Então, vamos tentar prestar atenção, focar na nossa aula, tudo bem? Olha lá. Vamos ver, então, Thomas, a lâmpada, muita gente falando, mas eu não estou vendo vocês falarem de Carl Benz. O que vocês acham que Carl Benz inventou? Leonardo da Vinci, paraquedas. Vamos ver. Mostra de novo, já está na tela aí. Vamos colocar na tela para eles, vocês estão pedindo para colocar na tela. Vamos lá, ó. Então, nossa brincadeira está aqui, ó. Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Carl Benz. Olha lá, o que vocês acham, então, que esses 3 inventores realmente eles criaram? Eles são responsáveis por que criação? Vamos lá, então? Muita gente colocando, então, paraquedas para Leonardo da Vinci. Carl Benz, o carro. Vamos lá, então, para a nossa resposta? Vamos ver, então? Vamos acompanhar juntos aqui? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Thomas Edison. Realmente, ele é o inventor da lâmpada. Vamos ver o próximo, então? Carl Benz. Ele realmente inventou o carro. E vamos conhecer, então, Leonardo da Vinci. Vamos ver o que Leonardo inventou? Paraquedas, né? Na verdade, o Leonardo ele teve outras responsabilidades também, como ele projetou tanques de guerra, né? Ele fez assim uma pequena simulação já do que ia ser o helicóptero. Ele foi realmente muito importante, então, para as outras construções, porque a partir das observações e dos protótipos dele, a humanidade pôde se desdobrar e avançar naquilo que ele descobriu. É muito legal a gente conhecer esse mundo de invenção, né? E ver quais são essas formas e como inspiram a gente a querer também construir coisas. Quero comentar com vocês que, desde pequena, eu tenho essa paixão por descobrir o que está por detrás das coisas. Então, eu deixava minha mãe bem enlouquecida, porque eu gostava de realmente descobrir o que estava por trás do relógio, né? Essa coisa incrível, como é que faz o relógio andar. Então, eu sempre gostei muito. Também adorava abrir os meus brinquedos para descobrir. E quem aí também nunca fez isso, né? E isso é legal, faz parte da nossa curiosidade, faz parte realmente de nós descobrirmos como as coisas funcionam, que é um pouco aqui da nossa aula de hoje. E eu também queria comentar com vocês
que quando a gente fala de tecnologia e inovação, que é a nossa aula aqui do nosso componente novo, a gente também está mobilizando uma série de outros conhecimentos. Coloca na tela para mim, por favor. Nós estamos mobilizando a língua portuguesa, a matemática, as ciências, história, arte, geografia. Porque a gente está exercitando todos esses conhecimentos para aplicar em termos de um projeto. Vamos pensar na invenção do carro, né? O quanto de conhecimento de matemática, de engenharia, de física, né? Mas também do idioma, né? Tem ali para que o carro, então, ele funcione. Então, a gente começa a entender como essas caixinhas que a gente aprende, né? Como essas outras disciplinas, esses outros componentes, são importantes e como eles são articulados de maneira prática dentro de um projeto. Vamos seguir por aqui, então. E aí eu quero saber de vocês. Coloca na tela para mim, por favor. Podemos criar e resolver problemas ao mesmo tempo? O que vocês acham? Vamos lá. Quero ouvir de vocês. Podemos criar e resolver problemas? Tem muita gente colocando que sim, que nós podemos, sim, criar e resolver problemas. E de que forma nós podemos fazer isso? Como é que vocês acham que isso pode acontecer, então? Como a gente pode olhar para um problema e resolver ele? O que vocês acham? Sim, podemos. Muita gente colocando sim, mas eu quero ouvir de vocês como, né? Qual é a forma que a gente pode utilizar isso, pensando em tudo que nós conversamos nesse período aqui de aula nosso. Nesses 16 minutos que já se passaram da nossa aula, que ela sempre passa muito rápido. A gente pode mobilizar uma série de conhecimentos, né? A inteligência, muita gente colocando aqui. Também colocando que a gente pode mobilizar as áreas do conhecimento, como eu comentei, a matemática, a língua portuguesa. É isso mesmo. Quando a gente cria, então a gente precisa idealizar o projeto, né? E também começar a entender esses conceitos de como funcionam as outras coisas para agregar ao nosso trabalho. E aí, mais um problema, então. Né? Eu queria trazer para vocês uma questão séria, que é a questão do meio ambiente, que nós falamos um pouco no começo da nossa aula, e eu vou pedir, por gentileza, para colocar na tela, para que eles possam resolver esse quebra-cabeça. Quanto tempo vocês acham que leva para uma garrafa PET para decompor? A gente sabe que essas garrafinhas de plástico, elas são realmente um problema para a natureza, porque elas demoram muito tempo. Mas qual é o tempo que vocês acham que ela leva para se decompor na natureza? Já tem gente me comentando aqui, 5 anos, 10 anos. Na verdade, eu coloquei aqui para vocês 3 opções. Observem aí. 10 anos, 100 anos ou 1 milhão de anos. Quanto tempo vocês acham que levam? Tem algumas pessoas comentando 100 anos, algumas pessoas colocando 1000 anos, algumas 200. A maioria está escrevendo para mim 100 anos. Vamos conferir a resposta, então? Resposta certa, 100 anos. 100 anos nós levamos, então, para decompor uma garrafa PET descartada de maneira irregular, jogada no lixo, que vai parar nos rios, que pode parar no mar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência realmente para que possamos reciclar, que possamos ressignificar esses materiais. E muita gente comemorando aí que acertou. É isso mesmo. 100 anos, isso mesmo, pessoal. Estou vendo que vocês estão super ligados na nossa aula e isso é muito bacana. E agora, então, podemos, então, ajudar o meio ambiente reutilizando os materiais? A gente já conversou um pouco sobre essa questão, né? A gente pode olhar, sim, para o material e dar um novo significado a ele, né? A gente pode dar um novo significado para os materiais que seriam descartáveis. Então, garrafa PET, a gente pode ressignificar ela? Pode. Ela pode virar uma série de objetos incríveis,
reutilizando aquilo que você tem hoje na sua casa, né? Então, não precisa sair, nós estamos no período de quarentena, não é necessário. E aquilo que não tiver, vocês podem ressignificar, tentar fazer de uma outra maneira com aquilo que vocês possuem aí. Esse é o objetivo da nossa aula, a gente exercitar realmente essa criatividade, essa inventividade. E, coloca na tela para mim, por favor. Podemos unir materiais recicláveis, criatividade e força elástica? Vocês já ouviram falar em força elástica? O que vocês acham? Que é possível, então, a gente usar a força elástica? A força elástica é aquela exercida sobre um corpo que possui elasticidade, né? Observem aqui, ó, eu tenho na minha mão um elástico, né? Esse elástico, ele existe, então, ele tem uma força sobre ele que faz com que ele se mexa. A mola também, a borracha também. Então, nós vamos utilizar essa força elástica para construir hoje aqui um carrinho. E vocês vão ver que bacana, então, a gente exercitar essas áreas do conhecimento para dentro de um projeto, então, mão na massa. E essa força também, coloca para mim na tela, por favor, ela determina, portanto, a deformação desse corpo, né? Então, quando eu estou mexendo aqui no elástico, a gente vê como esse elástico é maleável para ele ficar distorcido. Quando ele é esticado, quando ele é comprimido, isso depende da direção da força aplicada nele. Então, vamos pensar aí na imagem da mola, né? Quando a gente tem essa mola, por favor, volta a imagem para mim, por gentileza. Quando a gente tem essa mola e a gente pressiona essa mola, ela fica comprimida. Isso ocorre quando eu estou aqui com o meu elástico, então, e também eu estou deformando ele, né? Eu estou virando ele para que ele possa, então, se movimentar, né? Por favor, põe a imagem aqui para mim do elástico, né? Olha aqui, então. Isso ocorre porque eu consigo deformar, então, esse corpo. E é essa elasticidade, então, que nós vamos utilizar hoje na nossa aula. E por que estamos falando disso? Coloca para mim na tela, por favor. Porque nós iremos utilizar todos esses elementos que nós conversamos aqui na nossa aula, utilizando a força elástica para construir, então, o nosso carrinho mão na massa. Vou lembrá-los novamente, se vocês não tiverem algum dos materiais que comentei na aula inicial, não se preocupem, né? Prestem atenção, essa aula será gravada e vocês já podem ir imaginando aquilo que vocês não têm, de que forma vocês podem substituir. Tudo bem? Então, nesse momento, nós vamos começar a falar um pouquinho, então, da nossa aula mão na massa. Eu vou aqui modificar de mesa, porque chegou o momento, então, que nós vamos construir o nosso carrinho movido à força elástica. Quero que vocês vão acompanhando aqui comigo. Como eu falei no início da nossa aula, né? Eu vou trabalhar com alguns materiais aqui que eu tenho também, mas se vocês não tiverem, não tem problema. E quando a gente fala desse espaço mão na massa, é importante lembrar para vocês alguns conceitos que para nós é extremamente importante. Por exemplo, né? Eu vou mexer com cola quente, porque seca mais rápido para apresentar para vocês. Professor, eu não tenho isso em casa. Não tem problema, utiliza o que você tiver. Até fita, como durex, vocês podem utilizar, tá? Para a nossa aula, então, nós vamos precisar de 2 palitos de sorvete. Professor, eu não tenho palito de sorvete. Não tem problema, tá? Vocês podem adaptar isso aqui com um pedaço de plástico que vocês tiverem aí, ou papelão, né, reforçado com papel para que fique realmente resistente, que fique duro como a madeira, né, que nós estamos utilizando aqui. Tudo bem? E nós vamos utilizar, então, eram 3, porque nós vamos cortar para fazer a base, então, desse nosso carrinho. Tudo bem? Então, para fazer a base desse carrinho, nós vamos aqui, ó, cortar. Vai ficar, então, essa base assim. Nós vamos cortar o palito no meio, para que a gente possa, então, formar essa base. Ok? E aí, enquanto eu vou formando a base,
né, eu já vou pensando, então, na construção do eixo, da movimentação das rodas com o carrinho. E aí eu tenho aqui canudo de papelão, tá? Mas é aquilo que eu falei, professor, eu não tenho canudo, como eu faço? Você pode pegar uma folha de sulfite, então reproduzir também, então, com essa folha de sulfite, esse pedaço aqui de canudo. Tudo bem? Por que nós vamos fazer isso, né? Porque uma parte, nós vamos pegar esse canudo e ela vai vir na parte dianteira do nosso carrinho, para que a gente possa passar o eixo. E 2 pedaços menores, vocês viram aqui que eu deixei um espacinho, né, de mais ou menos aqui, olha, 1 centímetro, né? Para que isso? Para que eu possa, então, colar em cada orifício aqui um pedacinho também desse pedaço de canudo, porque a intenção vai ser o quê? Para que eu possa reproduzir o eixo do carrinho, né? Eu vou colar uma parte na tampinha da rodinha com palito e eu vou depois encaixá-lo aqui, ó. Que é isso que vai fazer, então, esse carrinho se movimentar, esse carrinho andar. Tudo bem? Eu estou esperando aqui a minha cola quente já esquentar, por isso que eu estou, então, explicando para vocês de maneira antecipada, mas não se preocupem, porque eu vou estar também reproduzindo aqui. E aí, então, o ideal é que a gente tenha, então, 2 rodinhas para fazer a parte dianteira, né, onde nós vamos utilizar a cola. Se vocês utilizarem cola branca, ela vai levar um tempo maior para secar. Mas não fiquem preocupados, né? Também não tem problema isso. O tempo hoje aqui na cidade de São Paulo está um pouco mais frio. Isso também influencia a utilização dessa cola, mas não tenham pressa, né? Façam com calma. Se não ficar pronto hoje, também não tem problema. O importante é que vocês realmente aprendam e exercitem essa atividade em casa, inclusive substituindo aquilo que vocês não têm, tá bom? E aí, eu vou fazer uma brincadeira aqui diferenciada e eu vou colocar 2 rodas um pouco maiores, porque eu tenho aqui disponíveis, né, 2 tampinhas maiores, mas não tem problema nenhum se vocês utilizarem também tampinhas menores. E vou reproduzir aqui o mesmo efeito, né, para a parte traseira do meu carro. E vou aproveitar ainda a parte que sobrou do meu palito de churrasco que eu cortei, né, para fazer tanto a parte dianteira como a parte traseira, porque são esses pedacinhos aqui que nós vamos utilizar, então, para que o nosso elástico fique sobre a parte dianteira, a parte traseira, que é o que vai fazer o nosso carro funcionar. Então, minha cola aqui começou a esquentar. Agora que eu expliquei para vocês, então, a gente vai reproduzir, tá? Prestem atenção, então, como nós vamos fazer. Agora, eu vou refazer, então, passo a passo aqui com vocês, trazendo essas questões. Bom, eu estou utilizando uma pistola de cola quente. É super importante, então, frisar para vocês, né, o cuidado que vocês devem ter. Nunca colocar a mão nessa parte que está saindo a cola, porque vocês podem se machucar. Também tenham cuidado, né? Eu vou manusear alicate, já estou acostumada a fazer isso, mas cuidado para que vocês não coloquem a mão de vocês nessa superfície, não se machuca. Porque quando a gente faz trabalhos makers, é importante a gente também garantir a segurança do espaço, tá? E se forem utilizar tesouras, também cuidado para que vocês não se machuquem, utilize a tesoura sem ponta ou peça ajuda para algum responsável. Bom, então, vamos começar aqui, ó, colar. Vou começar com a minha parte dianteira, então. Lembre que vocês podem utilizar a cola quente para fazer. Conforme nós conversamos, eu vou deixar o espaço que vai ser desse elástico, né? Então, vamos colar aqui a parte agora traseira desse carrinho. Pronto, colamos aqui. Já vou aproveitar
enquanto a gente vai fazendo as outras partes, vou colocar a cola quente aqui, um pouquinho dela, já para deixar colando a parte traseira aqui, ó, da rodinha, com o palito, o suporte. É importante dar uma segurada, né, para que ela fixe realmente. Vou fazer a mesma coisa na outra parte, já vou deixar secando. Com cola branca, lembrando, né, que vai demorar um pouquinho mais. Olha lá, vou deixar secando. É importante, olha, vocês sempre marcarem o meio realmente, para que ela não saia torta, né? Deixa eu ver aqui se a câmera consegue pegar para nós, mas dentro da própria tampinha, ela sempre marca aqui, olha, o meio, né? Então, ela sempre tem aqui o meio. É nesse meio que vocês precisam, então, estar colando. Tudo bem? Vou estar aqui, então, olha, fixando um pouquinho. Tem que segurar, realmente, para que ele não entorte, para que a gente consiga, então, utilizar. Vou também aqui, então, já grudar essa parte da frente, essa parte inicial. Pronto. Vou fazer essa parte aqui traseira também. Conforme nós havíamos comentado, né? As peças, elas têm que ser separadas para que elas possam, então, encaixar. Tentem fazer as medidas iguais para que elas possam encaixar. Tudo bem? Vou colocar, então, na minha parte aqui, olha, dianteira, né? Vou passar aqui. E já vou colocar a cola para poder, então, fixar. Passando a cola aqui. Vou fazer a mesma coisa com o meu fundo. Vou passar ele. Lembrando que eu estou utilizando a cola quente justamente para que a gente possa reproduzir de forma rápida, né? E dê tempo de vocês verem o projeto todo, tá? Então, seguimos aqui. Ah, professor, eu não tenho esses materiais. Lembre-se, vocês podem adaptar. Nenhum material é fixo, nenhum material é único. E o mais legal é realmente ver a criatividade de vocês inovando no carrinho. Como foi o nosso carrinho utilizando a terceira lei de Newton lá, que muitos de vocês fizeram e muitos de vocês postaram. Bom, olha lá, o carrinho então já está secando aqui, né? Nós vamos virar ele. Daqui a pouquinho, ele precisa secar um pouquinho, é rápido. E aí vai faltar, então, a gente somente colocar os pininhos, que é o que vai dar o suporte para o nosso carrinho. Tudo bem? Eu vou pegar aqui, vou acertar para que ele fique um pouco menor, porque, como eu falei, ele não pode sobrar um espaço. Ele precisa sobrar um espacinho para que possa, então, o canudo, o palito, desculpa, não bater na outra base de madeira. Vamos lá, aqui já está quase pronto. Na verdade, ele já quer andar aqui. Então, agora eu vou subir esse carrinho. A gente já vê, ó, que as rodas aqui, né, eles já começam a fazer esse movimento. Aqui no meu tem bastante pedaço de cola, isso é normal também. Olha, essa é a parte que eu falei, tá vendo? Cortar pequenininho. É legal que vocês façam essa medição na hora de fazer, porque isso aqui, ó, não pode bater, tá? Se bater, tem que realmente cortar menor. E aí,
é legal fazer isso com um pedaço de alicate, enfim. Se não tiver também não tem problema, podem acertar na tesoura, tá? Vamos lá. Vou já fazer então a parte aqui da frente. Do meu carrinho, vou fazer a parte da frente. Vou colocar o ganchinho aqui, olha, vou colocar ele em pé, esse pedacinho de madeira, e vou repetir a mesma coisa com ele na parte traseira. Estamos quase aí no finalzinho da nossa aula. Vocês podem também substituir, utilizar outra coisa para fazer essa parte, o que vocês tiverem, tá bom? Vou colocar aqui, olha, então, a cola. E vou esperar secar. Tudo bem? Tá quase pronto. Então, coloquei um suporte aqui na frente, um suporte atrás, tá? Façam isso reforçado, porque aí nós vamos pegar o elástico e vamos passar aqui, ó. Bom, como esse carrinho ele está secando, vou deixar ele aqui num canto, para que possamos, então, reproduzir ele para vocês. Vou colocar esse aqui, para que vocês possam entender, então, como a força elástica vai agir. Tá vendo aqueles dois pininhos, ó? Eles são realmente necessários, ó, ele não pode bater na madeira, tá? Por conta disso. E aí vocês vão me falar assim, professora, por que que esse carrinho aqui ele tem um elástico? Ele tem um elástico justamente para que ele possa dar aderência, tá bom? E aí, então, a gente vai fazer o teste do nosso carrinho. Olha só, lembra que a força elástica é aquela força, então, que ela deforma um corpo no sentido contrário da força para que ele possa andar. É isso que nós vamos fazer, então, na ação. Ok? Vou aqui, olha, estou enrolando praticamente o elástico. Não vou enrolar muito para que ele não caia no chão. E agora, então, nós vamos fazer um teste para ver se está tudo certo com o nosso carrinho. Foi demais. Vamos lá, deixa eu fazer aqui de novo para ver se vocês conseguem, então, pegar. Vamos lá, vamos enrolar aqui de novo. O legal é testar o carrinho no chão, né? Eu estou testando aqui na mesa para que a imagem, então, que o câmera consegue pegar a produção, para pegar e mostrar para vocês. Tudo bem? Vou soltar aqui o carrinho, então, e ele vai. Muito legal, né? Nós estamos vendo, então, como a força do corpo, ele age, então, a força elástica age sobre o carrinho. Lembrando que vocês podem, devem substituir por aquilo que vocês não tenham, né? O legal é o quanto realmente de conhecimento nós estamos aplicando nesse carrinho para que ele possa, então, andar, que ele possa caminhar. E como, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, muita gente lá falando, é tipo um carrinho de fricção, professora. É o mesmo conceito do carrinho de fricção. E é muito legal, então, a gente aprender sobre isso. A aula foi legal, gostei demais, professora, adorei. Ótimo, eu quero ver o carrinho de vocês, tá? Vocês podem me encontrar lá pelas redes sociais. Meu nome é Débora Garófalo. Me marquem quando vocês fizerem o carrinho. Marquem também o Centro de Mídias SP, porque eu quero conhecer as produções de vocês e ver o quanto vocês inovaram. E lembre-se, né? Aqui eu não fiz nenhuma arte, mas vocês também podem. O carrinho é de vocês, vocês podem reproduzir uma arte, pode ficar bem bacana. E para a gente poder, então, finalizar, infelizmente, a nossa aula está chegando ao final, um momento que eu fico super triste, porque eu adoro estar aqui com vocês, adoro criar coisas, inventar coisas, mas é importante que a gente relembre, então, os nossos combinados. Vamos retomar eles, então? Por favor, coloca na tela. Conversamos sobre invenções e principalmente sobre criatividade e também sobre a questão da sustentabilidade. Vimos resoluções de problemas reais, né?
é preciso cuidar, ter esse olhar para o meio ambiente. Então, é importante que a gente, então, cuide do meio ambiente, que a gente utilize materiais para ressignificá-los. Também conhecemos a questão da força elástica e construímos o nosso carrinho movido a essa força que vai estar aí andando com todos vocês. Estou por aqui, alguma dúvida estou super à disposição a tirar, mas queria agradecer a vocês que estão aí me assistindo e também, então, convidá-lo a fazer o seu carrinho. E não esquece, posta um vídeo, posta lá uma imagem do seu carrinho, porque eu quero conhecer a sua produção também. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.